No programa de hoje, nós vamos conversar com o educador Paulo Freire. Paulo Freire ficou conhecido mundialmente por suas propostas para a alfabetização de adultos e educação em geral. Publicou várias obras, sendo as mais conhecidas Educação como Prática de Liberdade e Pedagogia do Oprimido, traduzida para 22 idiomas. Depois do golpe de Estado de 1964, Paulo Freire foi preso como subversivo e viveu muitos anos no exílio. Hoje é doutor honoris causa pelas universidades de Louvain, na Bélgica, Genebra, na Suíça, Michigan, nos Estados Unidos, pela Universidade Livre de Londres, Inglaterra, entre outras. Professor, no Brasil existem mais de 30 milhões de pessoas vivendo em estado de miséria. O que vem primeiro, comida ou educação? Em primeiro lugar, essa é uma boa pergunta, porque a gente pode correr o risco, um pouco distanciado da realidade social, política, econômica, em que há a fome e em que há a ignorância, a gente pode correr o risco de hipertrofiar, quer dizer, de reforçar uma ou a outra, por exemplo, e separá-las. Na medida em que você luta no sentido de comer, no sentido de obter meios, de inventar meios, criar meios para trabalhando, ganhar decentemente, e ganhando decentemente, comer o suficiente, na medida em que você se engaja numa luta assim, ou engaja outros numa luta como essa, e em grandes aspectos você está fazendo educação também. Quer dizer, no fundo, a pergunta significa exatamente com educação, a educação chamada escolar ou educação sistemática. Evidentemente que com fome é difícil a gente estudar. Aprender. Não que a gente perca inteligência por causa da fome, mas é porque a fome te atrapalha, quer dizer, a fome te distrai da leitura e te fixa nela. Mas, de modo nenhum, separar a luta para comer da educação, quer dizer, uma coisa puxa a outra. O senhor viu isso de perto, professor? Ou seja, em certos momentos da tua vida escolar, foi difícil aprender por falta de alimento? Exato. E eu experimentei essa coisa de que eu estou falando agora. Quer dizer, eu tive a experiência física, material, do que é para uma criança estudar com fome. E por isso mesmo eu estudei tarde, quer dizer, eu entrei no primeiro ano de ginásio da época com 16 anos, por exemplo. Me lembro das dificuldades que eu tive. Eu acho que não perdi inteligência nenhuma, isso era uma perspectiva errada, mas para analisar a relação entre fome e aprendizagem, mas tive dificuldades. Eu acho que todo mundo tem. Se não come bem, não só para aprender, tem dificuldade para muita coisa. Né? Professor, vamos falar um pouquinho sobre o fracasso escolar, que é um dos graves problemas da educação brasileira. Segundo o IBGE, apenas 22% dos estudantes conseguem completar o primeiro grau, né? O que leva ao fracasso escolar? Olha, o primeiro momento da minha tentativa de resposta à tua pergunta tem que ver com o próprio conceito de fracasso escolar. É uma coisa interessante observar, por exemplo, como há toda uma ideologia da transferência do fracasso para os objetos do fracasso no sistema capitalista. Quer dizer, o desempregado vira responsável por seu desemprego. O menino que é reprovado e expulso da sala de aula, expulso da escola, dele se diz que se evadiu. Na verdade, o menino não se evadiu, o menino foi expulso.
Na verdade, o menino não fracassou, o menino foi forçado a fracassar. Quer dizer, o fracasso, no fundo, é do sistema. Quer dizer, então, a minha primeira observação para te responder é que eu não creio muito no fracasso, eu creio na impossibilidade que o aluno teve de conseguir, para os padrões exigidos pela escola, a chance de ultrapassar o ano. Professor, então, nessas circunstâncias, que escola, na sua opinião, o Brasil precisa? De uma escola séria, de uma escola rigorosa, mas, ao ser rigorosa e séria, uma escola que criasse e sugerisse aos alunos a felicidade, a alegria, quer dizer, uma escola alegre, saltitante. Mas como é que a gente pode ter escolas alegres com professoras tristes? Quer dizer, eu não tenho dúvida nenhuma de que no país da gente, com déficits na educação tão alarmantes, é um absurdo que a gente chegue ao fim do século com a quantidade de meninos brasileiros e meninas brasileiras sem ter escolas. É um absurdo, e é negócio de 8 a 9 milhões de crianças. Quer dizer, eu acho que é preciso reorientar a política de gastos públicos nesse país. Não é possível que uma professora ganhe ainda o que ganha, enquanto outros profissionais dentro da estrutura burocrática do Estado ganham 10 vezes mais. Quer dizer, essas distâncias salariais me chocam tremendamente no país. Isso vem de anos e anos. Mas isso vem desde que inventaram o Brasil, entende? Quer dizer, é uma sociedade, eu até te diria, sem nenhum medo. Nós estamos em 1993 e somos ainda coloniais. Mas uma coisa é esse discurso que já começa a ficar vazio. A educação é nossa prioridade, a infância é nossa prioridade. Mas prioridade existe quando você expressa a prioridade materialmente. Uma coisa não é prioritária se não tem um orçamento decente para ela. Quer dizer, materialmente não é prioridade no Brasil a escola, eu contesto que seja. A educação não é prioridade para o Estado brasileiro, porque se fosse, não estávamos como estamos. E que tipo de cidadão essa escola tem formado? Olha, eu acho que essa escola, eu não te diria que tem formado isso ou aquilo, por sem estudos objetivos, mas eu acho que essa escola pode formar rebeldes e pode formar apáticos, pode formar adaptáveis, gente silenciosa ou gente barulhenta. O que ela dificilmente forma é gente crítica. E é o que deveria se formar. Que é o que deveria se formar. É gente crítica, curiosa, gente indagadora, gente atuante, gente participante e gente que gosta de mudar o mundo. O que essa escola está criando ou é gente que puramente se rebela, ou é gente que puramente se ajusta, o que é uma lástima. Professor Paulo Freire, dizem que nós estamos vivendo o fim das utopias. É possível pensar em educação emancipadora sem utopias? Não, eu até te diria o seguinte, eu acho que não é possível existir humanamente sem sonhos, sem utopias, Veja bem, nós, mulheres e homens, somos seres, eu acho que é melhor dizer, viramos seres na história que não prescindem do amanhã. Quer dizer, nós somos seres em busca sempre de um amanhã que, por sua vez, não está ali à espera da gente, mas que é o resultado do que a gente faça pela transformação do presente que a gente vive com a iluminação do ontem que a gente viveu. Ora, se nós somos seres incapazes de abandonar a perspectiva de um amanhã que tem que ser feito por nós, como tirar da nossa experiência histórica o sonho? Olha, eu te digo, não é possível viver sem sonho enquanto projeto, enquanto programa, enquanto
curiosidade, enquanto querer ser diferente. É impossível. Eu não acredito. Esses discursos que falam na morte dos sonhos, das utopias, são os mesmos que dizem que a história se acabou. São os mesmos que dizem que as classes sociais sumiram. Puxa, mas basta sair de dentro desse estúdio aqui e até dentro dele para ver que há classes sociais diferentes. Os famintos desse país, em que lugar ficariam? Entendeu? Os trabalhadores desse país. Quer dizer, eu não acredito nisso, eu acho que nós continuamos com classes sociais, continuamos com luta de interesses ou entre interesses diferentes, antagônicos, e continuamos a precisar do sonho. Eu te digo que eu não viveria sem sonho, nem somente eu, individual, quanto mais enquanto minha prática social. Professor Paulo Freire, nós vamos interromper por alguns instantes essa nossa conversa. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o último livro de Paulo Freire, Professora Sim, Tia Não. Nós voltamos já. Nós voltamos a conversar com o educador Paulo Freire. Professor, o senhor acaba de lançar este livro pela editora Olho d'Água, Professora Sim, Tia Não. Por que esse título? Esse título tenta, de um lado, desafiar as educadoras ou outros profissionais, e, em segundo lugar, esse livro, eu procurei entender o que é que há por trás desta ideologia desprofissionalizante da professora, chamando-a de tia, amaciando a posição da professora. Quer dizer, e até eu digo no livro, é como se, sendo a professora tia, não devesse ela fazer greve. Quem já se viu tia fazendo greve para sacrificar os sobrinhos. Na verdade, a professora deve fazer greve, quer dizer, a professora deve brigar, todos nós devemos lutar. É impossível estar no mundo, com o mundo, sem estar lutando para ser. A professora tem que testemunhar, inclusive, a seus alunos, a coragem da rebeldia também, a coragem de uma rebeldia crítica que deve ir ficando cada vez mais crítica no sentido da transformação da realidade injusta. Mas, por outro lado, eu também digo no livro que a professora que goste de ser chamada tia, eu não vou ficar triste com ela, entende? Quer dizer, ela pode continuar pedindo aos alunos que a chamem de tia, mas o que ela não pode desconhecer uma certa arapuca ideológica que está no seu apelido de professora, ou melhor, de tia, com o qual se tenta substituir a digna tarefa do ensino e da educação. Qual é o perfil do professor, da professora, do professor de uma escola pública de qualidade? Ora, eu acho que é muito difícil você fazer assim perfis absolutos, né? Porque até no ato de perfilar você revela de um lado poder, do outro sua opção política e ideológica. Mas eu acho que uma professora de uma escola séria é séria, não? Segundo, é uma professora competente e permanentemente envolvida na busca de ficar mais competente. É uma pessoa curiosa, justa, amorosa, quer dizer, uma professora que não tem medo de dizer que ama, que não tem medo de dizer que quer bem e de expressar o seu bem ao aluno, quer dizer, uma professora que ama também o que faz, que sabe por que faz, que indaga, que procura, que pesquisa,
Quer dizer, no fundo, uma professora de uma escola tal como tu perguntaste, é uma pessoa viva e que não se satisfaz com jamais parar. Quer dizer, ela recusa o imobilismo, porque ela sabe que é só no fazer-se permanente que a gente se faz e refaz. Professor, o senhor fala muito sobre a questão do aprender e do ensinar. O que é aprender e o que é ensinar? Olha, eu acho, em primeiro lugar, é impossível compreender um ou outro a não ser em relação um com o outro. Quer dizer, quando a gente busca compreender os dois na sua relação complementar, dialética, aí então a gente percebe que não há ensinar sem aprender e que não há aprender sem ensinar. Quer dizer, se eu te ensino algo, é porque eu estou ensinando a ti algo que eu aprendi e que eu continuo a aprender ao ensinar-te. E na medida em que tu, aceitando aprender, começas a aprender, tu começas a conhecer o aprendido. Quer dizer, não acho que seja uma coisa fácil para explicar com esse jogo de palavras aqui rapidamente num programa de televisão. Mas é preciso deixar muito claro que toda vez que a gente se oriente no sentido de ensinar, entender o que é ensinar, como se fosse o ensinar, a transferência mecânica de um pacote deste lugar para aquele, quer dizer, sai o pacote de dentro de mim e entra no corpo dos educandos. Isso é um absurdo. Isso não é tarefa de gente, isso é tarefa de coisas. Professor, vamos falar um pouquinho sobre avaliação. O professor também deve ser avaliado? Eu partiria da seguinte afirmação: não há prática que não seja programada e que não seja avaliada. Quer dizer, toda prática implica o momento em que ela é programada e reprogramada, porque a prática é sendo programada, a prática e avaliada, a avaliação implica na reformulação da programação. Ora, o professor tem uma prática, então a prática do professor também deve ser avaliada. Não é que eu vim agora da Argentina e falei muito em evaluação, e então agora estou confundindo. Eu não vejo por que o professor, inclusive, se ofenda por ter sua prática avaliada. Agora, o que é preciso é saber o que é avaliar. O que é preciso é saber quem avalia. Qual o papel da pessoa cuja prática está sendo avaliada no processo da avaliação da prática. Quer dizer, cabe ao professor também avaliar-se. Quer dizer, cabe ao professor saber o que faz, por que faz e como faz. A avaliação, no fundo, no meu entender, de natureza democrática, não é um processo realizado para punir, mas é um processo realizado para melhorar. O senhor defende a ideia de que as escolas precisam incorporar as novas tecnologias, a TV, o computador, no processo de aprendizagem? Claro. Eu acho que a primeira condição para uma educadora ou um educador ter o seu discurso válido é estar à altura de seu tempo. Quer dizer, uma educadora que nega a televisão, uma educadora que nega a computação, que nega o fax, não, que nega a máquina copiadora, não está à altura de seu tempo. Agora, o que é preciso é ter decisão política e competência científica para saber pôr todos esses instrumentos que a tecnologia avançada nos oferecem hoje a serviço de uma mente crítica. Quer dizer,
não é possível você negar, em nome de um humanismo que seria um humanismo puramente caviloso, você negar a tecnologia. Porque a tecnologia, inclusive, não é obra de Satanás, é obra da gente. Quer dizer, foram os homens e as mulheres que fizeram a tecnologia para melhorar a vida. Agora, que ela seja usada para piorar a vida de alguns e melhorar a vida de poucos, esta aí é a questão política que está por trás da tecnologia. Eu não posso negar a tecnologia porque ela está na mão dos poderosos. Quer dizer, o que eu preciso é brigar para ganhar poder também sobre os instrumentos. Professor Paulo Freire, no início do ano, a Fundação Carlos Chagas fez uma pesquisa que constatou que 40% dos professores da rede pública desejam mudar de profissão. Isso é muito ruim, não é? Eu acho, quer dizer, isso revela o descaso com que são tratados. Quer dizer, o poder público, e veja bem, inclusive, quando eu digo isso, eu quero deixar claro também o seguinte, que eu não creio que nenhum homem ou nenhuma mulher que assuma o governo, o poder relativo do Estado, do município, do país, em um quatriênio, em um quinquênio, resolva esse problema. Porque nós teríamos que lutar contra os 500 anos de colonialismo que a gente tem, quer dizer, toda uma experiência de desrespeito à educação, de descaso à educação, em que a vontade política nossa para mudar não se constituiu ainda. Quer dizer, agora o que é preciso é que apareçam homens públicos, mulheres públicas, com a vontade realmente de mudar isso, para dar um testemunho de um começo de transformação. Porque eu não acredito, repito, que nós possamos continuar pagando a professoras salário mínimo, meio salário mínimo no Nordeste. Eu acabo de vir do Nordeste há uns 15 dias atrás e encontrei isso. Por isso é que, tu sabes, eu tenho uma convicção de que era preciso que todas as professoras do Brasil fechassem um dia as escolas. Era preciso que todos os educadores e educadoras do Brasil, e não apenas de uma cidade, fizessem uma greve de protesto nacional e falassem para o mundo, proclamassem o direito de sua justa ira, para que os homens públicos começassem a realmente perguntar-se o que é mesmo que significa prioridade, para nunca mais também dizer que a educação é prioritária e não ser prioritária. Professor, como o senhor avalia a sua própria evolução? Quando tu me perguntas isso hoje, eu me pergunto como responder honestamente a pergunta que me fazem agora. Eu te diria que eu estou contente com a minha presença ainda no mundo. Quer dizer, eu continuo, com os meus 72 anos agora, eu continuo inquieto. Eu não aceitei jamais me imobilizar, o que vale dizer que eu tenho permanentemente curiosidade. Eu me pergunto diariamente N coisas. Eu leio, por causa das perguntas que me faço, N livros. Eu escrevo alguns textos por causa das perguntas que eu mesmo me faço. Eu acho que me supero constantemente. Quer dizer, num livro eu digo mais alguma coisa do que disse no anterior, se bem que fale do mesmo tema, mas acrescento algo que não havia dito antes. Quer dizer, eu me radicalizei muito mais do que quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 25 anos, mas jamais me sectarizei. Quer dizer, jamais fui intolerante. Eu tenho um gosto de respeitar as diferenças, que me abre democraticamente no mundo e ao mundo. E, finalmente, eu te diria, eu espero ir assim até as vésperas
da minha despedida. Quer dizer, um dia que eu deixar o mundo, e que eu não sei quando, mas gostaria que não fosse logo, eu acho que até mesmo no dia eu estarei sujeito a crescer um pouco. Professor Paulo Freire, o senhor ensinou e nós aprendemos com essa conversa. Muito obrigada pela sua participação aqui no Escola Viva. Muito obrigado também. O Escola Viva, uma coprodução da TV Cultura e da Secretaria Estadual da Educação, termina aqui. Nós estaremos de volta na semana que vem. Até lá!